Muita velocidade! O Fórmula Brother está de volta para falar tudo sobre o Grande Prêmio do Qatar de Fórmula 1, que aconteceu neste final de semana com vitória de Lewis Hamilton. Mas antes, quero dar o meu boa tarde aí para o Alex Varmelin. Boa tarde, Alex! Fala, Renan, tudo certinho? Grande corrida no fim de semana aí, um resultado talvez esperado, quem sabe, né? Acirrou um pouco mais a briga do campeonato aí, mas vamos falar um pouquinho sobre Qatar agora na sequência. Bacana, foi uma corrida movimentada. Hoje que não teremos aqui Guilherme Sardinha, que teve um problema de trânsito ali com o seu veículo, que bateram nele, está na oficina. Isabela Ziller atrasou numa consulta médica, então hoje somente eu e o Alex. Mas, antes de tudo, pessoal, quero contar uma novidade. O Fórmula Brother vai fazer algo espetacular para as próximas duas corridas. O Grande Prêmio da Arábia Saudita, daqui a 2 semanas, e também no Grande Prêmio de Abu Dhabi, no dia 12 de dezembro. Então, Arábia Saudita no dia 5 e Abu Dhabi no dia 12. Nós iremos transmitir em áudio, não podemos por vídeo por questões contratuais com a Bandeirantes, mas em áudio, você que gostaria de acompanhar a Fórmula 1 por um canal de áudio alternativo, pode deixar lá funcionando a televisão no mudo e ouvir no YouTube do Fórmula Brother. Nós, aqui, Renan Sardinha, Alex Varmelin, Isabela Ziller, Guilherme Sardinha, transmitiremos ao vivo todas as emoções das etapas finais que podem garantir o título ou para o holandês Max Verstappen ou para o inglês Lewis Hamilton. Então, Alex, vai ser uma novidade bem legal aí para os nossos fãs. É isso aí, a grande novidade. Uma novidade até para a gente também, né? A gente está sempre aqui fazendo um vídeo gravado para disponibilizar para a galera e agora vamos partir para um ao vivo aí de quase 2 horas, dependendo do tempo de corrida, enfim, como que a gente se comporta fazendo os mesmos comentários que aqui a gente tem um tempinho para pensar, ali na hora do fervo, né? Então, acho que vai ser uma experiência legal para a gente e a gente conta com vocês que estão aí do outro lado, escutando e vendo a gente também, de estar participando desse momento junto com a galera. Bacana, vai ser super divertido. A gente está planejando muitas coisas legais aí para o final do ano. Mas vamos lá, pessoal. Agora o momento é Grande Prêmio do Qatar. Alex, o Grande Prêmio do Qatar era uma incógnita, né? Estava estreando no Campeonato de Fórmula 1, não é um circuito novo, ele já fez aí MotoGP, já é um circuito que já existe em outras categorias, mas na Fórmula 1 ele estreou na categoria. E havia aquela incógnita de como é que os pneus se comportariam, vimos coisas difíceis no domingo, como é que seriam os tempos, por ser um circuito flat, né, sem mudanças de altura, como é que aconteceria, principalmente nessa disputa aí entre Mercedes e Red Bull, Hamilton e Verstappen. A gente viu ali no final de semana todo, sexta-feira, os treinos de sexta, tiveram mudanças nos primeiros colocados, pilotos com bons ritmos de classificação, mas sem ritmo de corrida. Como é que você avaliou aí, de forma geral, o circuito Qatari? É bem difícil de fazer uma avaliação do circuito do Qatar, estando ainda empolgado com Interlagos, né, nesse espacinho curto aí de 1 semana, né? Mas, assim, era um circuito que as próprias equipes não esperavam grande coisa no quesito ultrapassagens. Então, acho que até foi surpreendente a quantidade de ultrapassagens que a gente teve na corrida, né? Principalmente pela grande reta que tinha, né? Só que a entrada dessa reta numa curva de baixa velocidade, então o carro precisa carregar a velocidade durante a reta, o que é diferente de Interlagos, né? Por exemplo, onde a curva da junção que chega para a reta dos boxes ali é uma curva de altíssima velocidade. Então, você vem carregado já lá debaixo do café, né? Mas assim, acho que a alternância durante os treinos, como você comentou, foi interessante, que cada uma estava num acerto um pouco diferente. O TL2 mais com a característica climática já da corrida, diferente do TL1 e do TL3, né, onde era durante o dia ainda basicamente o negócio, então era mais quente a pista, mais quente a temperatura, uma umidade menor, que à noite a umidade lá cai bastante, então a gente chegou durante a corrida a quase 80% de umidade, né, muito parecido com o TL2 nesse caso. Então assim, não vou dizer que foi uma corrida espetacular, foi uma corrida ok, um circuito mais ou menos, como o Regi Leme até falou, um circuito Mickey Mouse, né, que a galera gosta de fazer umas coisas, umas retas, como eu comentei, né, uma curva muito fechada com uma reta de alta velocidade que deveria ser. Só um comparativo com a MotoGP. A MotoGP nesse mesmo circuito ela corre desde 2007, se eu não estou enganado. Nessa mesma reta ela chega a dar 362 km por hora de máximo. A Fórmula 1 não chegou a bater o 330. Então, assim, é uma diferença ainda bastante absurda, né, nesse quesito aí.
Mas acho que a corrida como um todo foi legal, a gente viu bastante ultrapassagens, a gente viu finalmente um pódio de Fernando Alonso depois de muito tempo, né? Estava vendo até uma estatística, ele é o terceiro piloto dos últimos 20 ou 30 anos, com acima de 40 anos de idade, de subir a um pódio. Então, assim, Alonso, como você comentou, do século XXI aí, foi o terceiro piloto. Acho que, se eu não estou enganado, foi Nigel Mansell, o outro, e Michael Schumacher, né, que são acima de 40 anos, que subiram ao pódio. Então, para a Alpine, que já ganhou uma esse ano, agora fazer um terceiro lugar, eu diria que, basicamente, ela garantiu o seu quinto lugar no campeonato, porque, de novo, a gente teve uma corrida pífia da AlphaTauri, né? O Gasly, para mim, foi a decepção da corrida. Sair de segundo e terminar em 11º foi bem ruim. Olhando para o desempenho das outras duas RBRs de Pérez e Verstappen, que se recuperaram muito bem na corrida, o Tsunoda e ele não conseguiram fazer a mesma frente, né? Exato, você falou, caiu de bandeja no colo da Alpine, o quinto lugar no Mundial, né? E assim, eu tenho um pouco de birra, sabe, Alex, e o pessoal que nos ouve, desses circuitos que tem uma reta enorme, curvas que não proporcionam ultrapassagem, e as ultrapassagens da corrida, mais de 90% delas é devido à asa móvel. Porque se não existisse o DRS, aquelas ultrapassagens possivelmente não iam acontecer, né? Na minha opinião, né? Existe o vácuo, mas eu acho que a diferença é tão grande com o DRS que a ultrapassagem ela acontecia na metade da reta, né? Quando o carro entrava um pouco mais longe, ela ia até o final. Então, assim, é um pouco falso essas ultrapassagens, mas aconteceram, né? Pilotos aí que largaram um pouco mais atrás, conseguiram ir passando, porque largaram mais na frente, estavam esperando terem dificuldades para serem ultrapassados. Foram ultrapassados muitas vezes, como o Gasly, que inclusive também concordo com a grande decepção do final de semana, que herdou a segunda posição, né? Então, começou lá no sábado, né, com o Hamilton fazendo a pole, o Verstappen em segundo, o Gasly, inclusive, foi personagem da classificação, que estourou o pneu, e aí aconteceram as punições, né, porque o Verstappen fez o segundo lugar, não diminuiu a velocidade com a bandeira dupla, a bandeira amarela dupla, que era para ele diminuir bastante a velocidade, perdeu 5 posições, e o Bottas não diminuiu com a bandeira simples, perdeu 3 posições. Aí o Gasly ia largar em quarto, largou em segundo. Mas aí tivemos a largada. É uma largada interessante para Max Verstappen, que largou em sétimo, Alex. Concordo, acho que o Verstappen pulou bem nessa largada. O Alonso, apesar de também ter dado posições, né, largou em terceiro, fez uma boa largada já, pegando o Gasly logo no início da corrida. O Vettel surpreendeu, fez uma ótima largada também, mas no fim das contas também não conseguiu sustentar aí até o final, né? Mas uma largada sem muitos incidentes. Quem fez uma péssima largada foi Bottas, né? Que largou de sexto e quando a gente viu no meio da volta estava em 11º ou 12º. Assim, o que aconteceu aqui, né? Então ele acabou espalhando muito na primeira curva, né? Então uma largada ok, digamos assim. Exato. Para mim, o Bottas ele sempre faz largadas ruins. É muito difícil ele fazer uma largada boa. Ele tem problemas em várias, é a segunda seguida. Mas, Alex, foi uma corrida, apesar de termos as ultrapassagens, elas foram muito. Foi uma corrida muito interessante nas estratégias de pit stop, né? A Pirelli previa aí 2 paradas, pilotos fizeram apenas uma, arriscaram fazer apenas uma parada, tendo os pneus estourados. Era uma incógnita. E a Pirelli sabia que poderia acontecer aqueles estouros. Mas quem conseguiu mexer melhor na estratégia se deu bem na corrida. O Checo Pérez foi um deles, né? Checo foi um deles, acho que conseguiu também manter o quarto lugar dele, foi ok. Ele realmente estava chegando no Alonso no final. O Alonso acho que foi o cara mais corajoso após a gente ver 3 estouros de pneus na corrida e o estouro do Gasly também, que eu não sei se foi explicado, não me recordo. Ele bateu mas, na assim, zebra, né? Ele bateu na zebra. Ah, tá. Na classificação, bateu na zebra, o bico do carro quebrou. O bico quebrou, né? Tá certo. Verdade. Mas assim, durante a corrida a gente teve estouros de pneus e mesmo assim o Alonso apostou de ir até o final e você vê as últimas, ele acho que estava a uns 8 segundos mais ou menos do Pérez, nas últimas voltas ele literalmente tirou o pé para sequer passar nem perto das zebras
e garantir. Tanto que nas últimas 3 ou 4 voltas, o Pérez diminuiu essa diferença de 8 para 2,5 segundos. Então, se realmente tivéssemos mais uma ou 2 voltas, essa estratégia do Alonso teria ido por água abaixo, mas não foi, né? Deu certo para a Alpine aí, né? Na verdade, a estratégia do Alonso ela deu certo pelo virtual safety car que tivemos no final da prova, né? Porque Isso, também. ele não ia conseguir no ritmo. Não ia aguentar. Né? Não ia aguentar. Né? Os pilotos tiveram que diminuir a velocidade. Inclusive, um dos beneficiados também foi o Max Verstappen, porque impediu do Hamilton tentar fazer uma volta mais rápida. O Max Verstappen, que inclusive parou, botou o pneu macio e fez a volta mais rápida na última volta. Mas o Alonso tem que agradecer muito ao Latifi, não, foi o Russell, que foi o último a estourar o pneu, foi? Não, mas o Virtual Safety Car foi por conta do Latifi, que deixou o carro no meio da pista, né? O Russell conseguiu exatamente ainda e fazer o trabalho. Mas o Latifi chegou a dar dó do cara, porque ele estava cortando a reta principal e quando ele passou a saída do box, o pneu dele estourou. Assim, cara, tem simplesmente 5,5 km agora para você rodar com um pneu estourado e tipo, não tinha a menor condição. Parou, destruiu a carenagem. Isso é melhor parar do que estar lá atrás mesmo. Mas... enfim, os dois ponteiros, eu acho que o Verstappen fez uma excelente largada, conseguiu ir para segundo lugar já no início da prova, que era a posição que ele ia largar. O Hamilton abriu 7, 8, 9, 10 segundos nos pitstops. Geralmente o Verstappen parava antes e aí diminuiu um pouquinho, mas ficou mais ou menos ali. Hamilton controlou a vitória. O Verstappen teve uma hora que o rádio falou com ele, olha, a gente vai chegar em segundo, estamos muito atrás do Hamilton e muito na frente do terceiro colocado. Ele até brincou, tudo bem, então boa noite. Né? Foi algo que não tinha muito o que fazer. Né? O que ele tinha que fazer, ele fez. Controlar a volta mais rápida. Né? Porque vale um ponto, é muito importante e essa voltinha mais rápida pode definir o campeonato. Exatamente. Acho que o que ele precisava fazer em 5 voltas está na posição que é a dele de segundo colocado, que originalmente ele deveria ter largado. Ele fez. A partir só que nessas 5 voltas ele ficou preso atrás do Alonso e do Gasly um pedaço ali. O Hamilton abriu demais. Então, para ele, bastou controlar a corrida seguindo exatamente a mesma estratégia da Red Bull. Parou, botou pneu amarelo, vou parar na próxima, botar pneu amarelo. Parou, botou pneu branco, vou parar na próxima, botar pneu branco. E é isso aí. E realmente, o Verstappen só conseguiu fazer a volta mais rápida no final por conta do Virtual Safety Car, que ele ainda acabou tendo essa vantagem de, como ele pararia, o Hamilton já tinha passado, então ele não teria como responder essa única volta. Então, salvou esse um ponto. O abandono do Bottas ajudou nesse ponto, porque senão provavelmente o Bottas iria fazer isso para roubar esse ponto e não deixar eles marcarem. E aí a gente viu a diferença do campeonato, que estava em 14 pontos, voltar para 5. Né? Então, construtores também está aberta e, francamente, bem aberta a disputa para o título. Exatamente. Bem, falamos aí do Hamilton e Verstappen, falamos do Alonso também, conseguiu o pódio aí depois de 2008, não foi, Alex? O último pódio do Alonso? 2007. 2007, quando ele era da Ferrari. Né? Então tem muito tempo, o espanhol estava aí... Desculpa, 2007 não, fazem 7 anos, né? Foi 2014. É verdade, 14, desculpa. O 2008 quem foi campeão foi o Raikkonen que era da Ferrari, com o Felipe Massa, é verdade. Atrapalhou aqui na memória. Foi em 2014, fazem 7 anos que foi o último pódio dele. Se eu não me engano, foi na Hungria, se eu não me engano agora, mas enfim. Então, Pérez, que largou em 11º, fez um péssimo treino, chegou em 4º. Aí foi fundamental aí para a Red Bull, contando com o abandono do Bottas, para ele chegar em 4º e a Red Bull diminuir a diferença. Então, assim, Helmut Marko, que fez um risquinho lá no caderno no sábado, eu acho que ele apagou esse risquinho agora no domingo. Eu acho que ele precisou apagar, até porque assim, o Gasly ultimamente anda bem bocudinho, mas, cara, sinceramente, eu acho que o Gasly é um ótimo piloto para essa equipe de pelotão intermediário. A gente viu que o desempenho dele não era aquelas coisas, enfim, acho que a pressão que a Red Bull bota em cima dos pilotos, ele não tem cabeça para isso. Enfim, já fazem 2, 3 anos que isso aconteceu, talvez agora ele já esteja mais maduro para isso. Mas, assim, Tcheco está com um contrato para o ano que vem, ainda não é algo que a gente vai discutir nesse momento, uma troca ali. Dizem nos bastidores da Fórmula 1, Alex Varney, que Gasly já tem um acordo verbal com a Alpine. Né? Ano que vem o Alonso faz a temporada, ajuda a desenvolver o carro novo, e em 2024,
2023, o Gasly assumiria o posto da Alpine. Acho que tem muito caminho para percorrer ainda, mas é uma possibilidade dele sair desse ambiente da Red Bull, que já está há alguns anos e sofreu muito quando ele foi rebaixado. É uma possibilidade, mas aí assim, aí é especulação minha, obviamente, mas a gente vê o Guan Yu Zhou entrando agora na Alfa Romeo e ele é da academia da Alpine, né? Será que também não tem um lugarzinho para ele lá nessa saída do Alonso? Porque, obviamente, sim, o Alonso provavelmente deve ficar o ano que vem, mas é muito pouco provável que em 2023 ele continue. Ele já vai estar com 42 anos, a gente está vendo o Raikkonen já se aposentando. É difícil o cara correr num ritmo alto com essa gurizada hoje que vem pedindo passagem absurdamente. Enfim, mas não seria estranho, dado que a gente está vendo na Alfa Romeo, que corre de motor Ferrari, um piloto da Alpine e um piloto da Mercedes, né, com Bottas e Guan Yu Zhou. Então, eu acho bastante estranho, porque a galera acaba penalizando a própria academia de pilotos, né, enfim. E a Red Bull não deu espaço para o Albon, foi para a Williams, não deu espaço agora para o Gasly. Quem sabe esse movimento possa acontecer mesmo. Exato, exato. E Alex, eu acho que o último piloto aí, se a gente for considerar que a McLaren, né, com o Norris e o Ricardo, desde a Rússia, eles sumiram, né, não tem mais ritmo. O piloto que está fora da posição normal é o Stroll, né, que terminou em sexto, né, beneficiado aí também pelo Virtual Safety Car, não conseguiram, as Ferraris que estavam atrás dele não conseguiram apertar, né, por causa do Virtual Safety Car, mas ele terminou ali numa posição diferente, mas eu acho que fora isso, seguiu mais ou menos a lógica, considerando que a McLaren perdeu muito rendimento da Rússia para cá. Perdeu muito, eu já falei, né? Acho que a McLaren esqueceu de voltar das férias. A atualização de motor da Ferrari foi absurda, apesar de o Leclerc ter reclamado o fim de semana inteiro, né? No sábado, no qual ele inclusive falou assim: eu não tenho ideia do que o Sainz está fazendo naquele carro, que eu não consigo tirar, e tanto que ele morreu no Q2, né? Ele largou de 13º, 14º. Então, assim, foi realmente, para o Leclerc, foi uma corrida milagrosa, assim, ele ter conseguido pontuar, dada a dificuldade que ele passou nos treinos livres e no quali. Exato. Bem, foi uma corrida, né? Os pneus estourados, né? As duas Williams e também a do Bottas. A Pirelli já falou que foi culpa da zebra, aí o circuito fala que é culpa da Pirelli, aí o piloto fala que ninguém pode. Enfim, é aquela velha desculpa de quando os pneus começam a estourar. Já aconteceu de novo, já aconteceu esse ano lá no Azerbaijão, né? Lá em Baku, que inclusive. Um ponto interessante. Esse é um ponto interessante da Pirelli falar, porque assim, esse circuito, como a gente comentou no início, ele é um circuito que originalmente foi feito para a MotoGP. Então, assim, as zebras da MotoGP, elas não são as mesmas da Fórmula 1, onde a Fórmula 1 está habituada a correr. Elas são muito menores, né? Você não tem como ter uma zebra, um curb, uma salsicha, como a gente vê, por exemplo, em Monza. Na MotoGP, o cara simplesmente vai decolar com a moto se ele pegar uma zebra. Então, ela é uma zebra muito mais baixa. E daí isso me estranha, porque em tese ele tem uma trepidação menor, enfim, culpar a zebra eu acho um pouco demais, porque ela não é uma zebra que deveria ser agressiva por conta do circuito ser construído para a moto. Mas alguma coisa aconteceu, porque a gente via na imagem claramente, principalmente no sábado, quando o Gasly teve o pneu furado, o bico do carro abaixando, pegando na zebra e quebrando o bico. Então, não sei se tem alguma ondulação diferente, ou o carro está muito baixo, porque o circuito ele é flat, né? Então, assim, não, de fato, não sei o que poderia acontecer. Mas, enfim, aconteceu, a corrida já acabou. Alguns pilotos sofreram, mas foram pilotos, vou considerar, as Williams, né? Não era algo tão relevante para a corrida. Talvez para o Bottas, sim, a Mercedes foi muito prejudicada aí com esse resultado. Mas em termos de avaliação da corrida, Alex, se a gente já começar a falar das notas dos pilotos agora, eu vejo o Hamilton com a nota, vamos botar assim, não fez nada além do que já esperava, porque ele largou na frente sem os rivais, passou de ano, nota 8. O Verstappen, eu dou um 9 para ele, porque ele largou muito bem, né? Talvez até um 8 também, porque ele fez não olhou a bandeira amarela e, poxa, aquilo é instinto do piloto, viu? A bandeira amarela reduz. E já é a segunda vez que acontece com ele esse ano, né? Então, vamos botar assim, nota 8 para os dois, e se eu for considerar alguém que merece uma nota 9, botar um Alonso, que conseguiu economizar pneu, né? Fez a estratégia de uma parada apenas, e também do Pérez, que saiu lá de 11º e terminou em quarto. Mas eu acho que a corrida não teve mais nenhum outro destaque relevante para a gente comentar aqui.
Não, eu concordo contigo. Acho que eu não sei se eu dou o 9 pro Alonso, porque assim, no fim das contas, a sorte de campeão sempre sorri, né, cara? Se não fosse o Virtual Safety Car, como a gente comentou, provavelmente ele não teria conseguido esse pódio. O Pérez teria pego ele. Então, eu acho que o Pérez foi um pouco melhor do que ele nesse quesito, mas Faz vamos, sentido. vamos fechar no 9 para não ter discussão, mas é um pelinho de diferença entre os dois ali nesse quesito. Faz sentido. Pessoal, Alex. Digo pessoal, Alex e os nossos espectadores aqui do YouTube. Próximo GP da Arábia Saudita, o dia 5 de dezembro, daqui a 2 semanas. Treino livre já na sexta-feira, no dia 3. Né? O primeiro treino livre às 11, o segundo às 2h30. Treino classificatório, treino livre 3, né? No sábado às 11h30, e o treino classificatório 2 da tarde. E a corrida no domingo às 2h30 da tarde, Grande Prêmio da Arábia Saudita. Eu vi algumas fotos, o circuito ainda falta algumas coisas, mas está ficando pronto. Quer dizer, parecia estar pronto, né? Parecia estar pronto, mas vamos ver. Prevejo poeirão, pista cheia de poeira, subindo, né? Enfim, vai ser também uma incógnita para pneus, igualzinho no Qatar, o que Max Verstappen e Lewis Hamilton não querem, porque este final de semana já podemos ter o grande campeão da temporada 2021 da Fórmula 1. Estou aqui já fiz aqui meus cálculos, no meu caderninho aqui. Max Verstappen terminando em primeiro com a volta mais rápida, ele é campeão se Hamilton terminar de sexto para trás. Max Verstappen em primeiro sem a volta mais rápida, ele é campeão com o Hamilton de sétimo para trás. Max Verstappen em segundo com a volta mais rápida, o Hamilton tem que terminar de décimo para trás. E Max Verstappen em segundo sem a volta mais rápida, Hamilton não pode pontuar. Alex, posição do Hamilton para o Max ser campeão: sexto, sétimo, décimo, ou para trás, ou bater, assim por diante. Não é uma coisa impossível, isso é Fórmula 1. A Mercedes já anunciou que ele vai estar com aquele motor apimentado lá que ele correu em Interlagos, até porque no Qatar ele não correu com motor novo, ele correu com motor velho e vai correr com motor novo na Arábia Saudita. Verstappen ganhar não é algo impossível. Verstappen fazer a volta mais rápida não é algo impossível. Eu acredito que o campeonato não vai ser decidido na Arábia Saudita. Mas como é que é a sua análise aí, sua previsão para a Arábia Saudita? Teremos campeão ou vamos para Abu Dhabi? Eu acho que vamos para Abu Dhabi. Assim, pegando o ano do Hamilton, ele teve um quinto lugar e um sétimo lugar. O resto do ano, praticamente, ele fez pódio em todas, exceto nas que abandonou. Teve um quarto lugar aqui também. Mas o Quando resto ele foi abandonou, ele pódio. bateu com o Verstappen, né? Exatamente, exato. Então, assim, o resto ele fez pódio. Então, cara, é muito pouco provável, né, que as estatísticas sempre sorriem a favor do Hamilton, né? Então, cara, é muito pouco provável que, de fato, ele tenha um desempenho tão ruim que ele vá ser sexto ou menos, no caso do Verstappen ganhar. Mas, né, circuito novo, poeirão, sei lá, é circuito de rua, diferente de um circuito fechado, nesse caso, e lembrando que a Red Bull tem um desempenho melhor, mas o desempenho da Mercedes não é ruim, né, também em circuitos de rua, né, como Baku e Mônaco, por exemplo. Mas a Red Bull tem uma vantagem. Mas acho que não é para tudo isso aqui também. Teria que... o alinhamento de Mercúrio retrógrado aí teria que ser forte. A classificação está a seguinte: Max Verstappen com 351,5, 8 pontos atrás, com 347,5, está o inglês Lewis Hamilton. Isso mostra o seguinte cenário, gente. Se o Hamilton vencer a corrida, obviamente com o Verstappen em segundo, e fizer a melhor volta, entraremos na última corrida em Abu Dhabi empatados. Isso quer dizer que a essência pura de uma corrida de automóvel: quem chegar na frente é campeão. Vai ser muito legal. Seria fantástico também. Mas aí a gente já, de novo, voltando à estatística sorrir para o campeão, Hamilton tem um retrospecto melhor do que o Verstappen daí nessa última pista. Mas... sei lá, Verstappen é doido, vai que ele mira o carro no Hamilton ali para tirar ele da corrida. Eu não duvido que isso possa acontecer em uma dessas duas corridas, assim como nós já vimos 2 vezes com Ayrton Senna e Alain Prost. Michael Schumacher e Damon Hill, já vimos isso acontecer. Se isso acontecer,
a gente tem um campeonato decidido no critério de desempate, que daí o favorecido é Verstappen por ter 9 vitórias e Hamilton ficaria com apenas 7 vitórias, se não me falha a minha conta aqui. Então, acho que isso eu nunca vi na história da Fórmula 1 acontecer. O campeonato ser decidido por meio ponto, a gente já viu com o Prost, mas agora, por critério de desempate, acho que não. Seria o campeonato mais emocionante do século, se a gente considerar que estamos aí apenas com 21 anos do século 21. Mas é isso, né? Temos aí o Mundial de Construtores ainda em plena disputa, né? A Mercedes na liderança, 5 pontos à frente. A Ferrari basicamente se consolidou na terceira posição com a queda de rendimento da McLaren. E a Alpine, que estava empatada com a AlphaTauri, disparou, né? Talvez consolidou aí a quinta posição, que o Tsunoda e o Gasly não pontuaram, né? O Fernando Alonso conseguiu aí com o terceiro lugar, garantir aí o top, não garantir, mas estar no top 10 da categoria com 77 pontos, né? Passou o Esteban Ocon, que tem 60. Bem, Fórmula 1 volta, como nós falamos, daqui a 2 semanas. Quem nos segue aqui no YouTube, clica no curtir, clica aqui no se inscrever, você sempre vai ser notificado dos nossos vídeos. No Spotify também, se inscreva aqui. E, Alex, dê aí o seu boa tarde final para o nosso espectador. Isso aí, galera. Nos veremos daqui 15 dias novamente para falar sobre as expectativas de Jeddah. Até lá, provavelmente, muita coisa já deve ter rolado. Vamos ver. A surpresa dessa corrida, eu vou te dizer que ficou por Hamilton correr com o motor velho e ter todo esse desempenho. Foi surpreendente. A gente teve aí construtores voltando a apertar, como você comentou, então a gente tem uma diferença só de 5 pontinhos. A definição praticamente de AlphaTauri e Alpine aqui na colocação. A Ferrari, eu vou te dizer que já está consolidado, tá? Porque é uma diferença de 40 pontos. Ferrari e McLaren aqui. É uma diferença maior, por exemplo, que a AlphaTauri tem hoje. Então, para mim é inevitável, a gente de fato só tem uma briga pelo primeiro e pelo segundo lugar hoje. É verdade. Bem, é isso, pessoal. Lembrando que Grande Prêmio da Arábia Saudita, teremos transmissão ao vivo no canal do Fórmula Brother. Lembrando que esse vai ser uma transmissão em parceria com a Rádio Federal. A Rádio Federal vai abrir as portas dos estúdios, nos deram aí todo o espaço para a gente poder fazer a gravação, toda a questão de juntar o Alex com a gente, porque eu, Isabela e Guilherme estamos em Brasília, o Alex está em Florianópolis, o Alex estará lá também com a janelinha dele. Vocês vão ter toda a classificação em tempo real da F1 TV, o áudio original da corrida pela F1 TV também. Então vai ser muito bacana, vai ser legal demais ter vocês. A gente vai deixar o canal de comunicação do YouTube ao vivo aberto para vocês poderem criticar, falar bem, fazer pergunta, participar da nossa transmissão. Tanto o fã de esportes aqui, o fã do automobilismo do Fórmula Brother, e também o nosso ouvinte que, porventura, venha pela Rádio Federal aqui de Brasília. Ok? Então, para vocês, um forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.